Muito boa noite a todas e todos que estão conosco hoje no Talk Consciente promovido pela filial regional do Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul. Meu nome é Gabriel, eu faço parte do time do Capitalismo Consciente, estou como coordenador de expansão nacional e vou pedir licença para me autodescrever. Eu sou um homem branco de 36 anos, tenho cabelos, barba, pretos, uma sobrancelha grossa, estou vestindo uma camiseta preta, ao meu fundo uma parede branca, uma cortina, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão conosco, agradecer a Luísa, a Beto e o Marcelo que estão conosco e decidiram ceder parte do seu tempo e do seu conhecimento. E passo a palavra para nossa liderança regional, ela é Eliane Dávila, ela é co-líder da nossa filial regional no Rio Grande do Sul. Então, Eli, por favor, o microfone é seu e depois quem vai conduzir a nossa conversa é o Marcelo, que ele vai apresentar para vocês também. Muito obrigado. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Talk regional aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente está muito feliz em recebê-los, todos e a todas que estão aqui, e as pessoas também que vão nos assistir depois. E essa pauta de hoje ela é muito importante, gente. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu e o Solon Stal também deve estar nos assistindo e aqui pelo YouTube ou pelo Zoom, enfim. Nós desejamos muito que aqui o Rio Grande do Sul seja um espaço, né, um estado com empresas realmente mais sustentáveis, empresas que realmente olhem para as pessoas, né, trazendo aí dentro dessa filosofia do capitalismo consciente, né, o quanto é importante esse despertar, essa evolução da consciência, né, para um mundo melhor, uma construção de empresas realmente com impacto, né, que olhem para além do lucro, né, gente, para além desse simplesmente levantar de manhã para ganhar dinheiro, né, porque nós como empresas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem um espaço para ser uma potência nesse ecossistema, né, sustentável. Então, a gente está muito feliz de estar com todos aqui. Imagino que a gente vai ter muito papo bom com esses três ilustres convidados aqui que vão nos falar muito sobre essa importância dessa liderança, né? O capitalismo consciente, ele para quem não conhece, é uma filosofia que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Mas que já está aqui no Brasil há muito tempo. E desde 2013, né? E a gente vem aqui no Rio Grande do Sul tentando fortalecer muito mais essas discussões dentro das organizações, principalmente para dizer, né, para vocês que essa filosofia ela é pautada em 4 pilares, né? E um deles é a liderança consciente. Mas tudo que acontece com essa liderança consciente dentro das organizações, ela tem muito a ver também com o propósito que essa empresa tem. Então, esse olhar para o propósito é muito relevante para a gente poder criar o quê? Criar uma cultura mais consciente dentro dessas organizações para poder atingir, não só internamente, né? Não só os funcionários, mas assim todos os stakeholders que fazem parte desse ecossistema aqui gaúcho, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. E para não me alongar muito, né? Eu agradeço mais uma vez, então, vou chamar aqui o nosso ilustre convidado também, o Marcelo Lubisco. O Marcelo Lubisco vai mediar essa interação com a gente, né? E trazer aqui um pouquinho de quem é o Marcelo, né? Mas depois ele vai se apresentar também, pode falar da maneira que ele se sentir mais confortável, né? Mas o Marcelo Lubisco, na verdade, ele se formou em publicidade, né? Tem pós-graduação em comunicação pela SPM, já transitou por vários espaços, tanto na academia como na empresa, né? Ele fundou várias empresas, foi viajar para o exterior, trabalhou com essa questão de modelos mais criativos, e hoje ele na verdade, junto com a esposa dele, a Érica, né? Eles têm uma empresa, um negócio que é a Lobo Lab, né, Marcelo? E com isso aí tem várias experiências, várias coisas legais aqui que ele também vai poder compartilhar junto com essas duas nossas convidadas, a Luísa Gaieski e a Beta Ramos. Contigo, Marcelo. Legal, Eliane, muito obrigado. Boa noite, sejam muito
bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui, uma honra ter sido aqui convidado para tocar esse papo que é tão importante, que está cada vez mais atual, né? A gente tem visto recentemente no Rio Grande do Sul uma série de movimentos conectados com as questões de inovação, com as questões de nova economia, e todos eles com um background muito forte, com um bastidor muito forte, com um pano de fundo muito forte, focado nas questões ambientais, nas questões sociais, nas questões de consciência, no capitalismo consciente, na economia circular, enfim, tantos conceitos que a gente sabe que são muito importantes, que estão transformando o mundo que a gente vive, e se Deus quiser, o estado que a gente vive também, né? Mas que precisam ser incorporados, precisam ser implementados, eu gosto de dizer, precisam ser praticados, né? Falando rapidamente, eu sou sócio fundador da Lobolab, como a Eliane falou. A Lobolab é uma empresa que foca em construção e execução estratégica combinada com conexão e prática cultural. E como a gente trabalha muito forte, principalmente sistema Sicredi, aonde as empresas são fortemente orientadas por propósito, o modelo de negócio já está conectado com o capitalismo consciente, a gente acaba envolvido com esse processo e entendendo também o tamanho das dificuldades, o tamanho dos desafios que se tem pela frente. E hoje eu estou com muita honra aqui, vou mediar esse papo com as nossas duas convidadas de honra aqui, a Luísa Gaidzinski, então, que é a nossa sócia fundadora e co-líder do Arquipélago, ecossistema de projetos. Eu vou depois pedir também para que cada uma se apresente, porque eu sempre acho que as pessoas fazem isso melhor do que os outros fazem por si, né? E a Beta Ramos, a Beta fundadora e CEO na I&D Projetos Especiais. Eu vou começar, como eu sempre começo, quando tenho essa oportunidade de mediar esse tipo de papo, fazendo já uma pergunta que quando vocês se apresentarem, que já façam uma conexão, né? Porque estamos aqui hoje, porque vocês também foram convidadas para falar desse tema. O tema do nosso Toque Consciente hoje é bem focado na liderança consciente, como é que o líder consciente ajuda as empresas a gerar valor para todos, né? E eu vou começar então com a Luísa, estou fazendo aqui pela ordem das minhas telinhas aqui no Zoom, então a Luísa tá em primeiro aqui, então eu vou falar com a Luísa Gaidzinski. Boa noite, Luísa, bem-vinda, e vamos começar. Boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, Eliane. Vou fazer minha audiodescrição aqui também, né? Sou uma mulher branca, estou com uma blusa branca, sentada, tenho cabelos pretos, estou de batom, usando fone de ouvido num ambiente de escritório. E queria começar agradecendo muito por esse convite, né? Eu me senti muito honrada de estar participando do Talk Consciente, né? Pelo movimento do capitalismo consciente que eu já sigo e já leio e já estudo e me aprofundo há algum tempo, mas agora também podendo me conectar com a filial do Rio Grande do Sul. Bom, né? Quem sou eu ou onde estou, né? Hoje estou, né, no papel de co-líder do ecossistema, então do Arquipélago, que é um ecossistema de projetos. Empreendo já há 7 anos, sou jornalista de formação e encontrei no empreendedorismo esse local para colocar as minhas inquietações como liderança, de uma certa forma, né? Mas principalmente como uma grande questionadora da forma de fazer as coisas. Então, o Arquipélago ele é um ecossistema de projetos, a gente trabalha com projetos de comunicação, design estratégico e educação, colaboramos bastante também com o sistema Sicredi, Marcelo, temos aí algumas experiências provavelmente para trocar juntos, e atuamos, né, com diferentes, além das cooperativas, né, com diferentes organizações, o que a gente gosta de chamar, eu e meu sócio, dessas organizações em movimento. Então, essas empresas, né, essas instituições, essas organizações que entenderam que existe uma nova forma de fazer economia, uma nova forma de fazer as coisas, né, e um novo papel social, né, uma nova razão social de existir. Então, a gente está um pouco nesse contexto hoje. E, de novo, assim, é um prazer poder conversar com vocês, né? E eu fiquei hoje me questionando o dia inteiro, por que eu estou falando sobre liderança consciente? Eu acho que a gente vai poder desmembrar um pouquinho, né, esse termo, essa palavra, esse que é um dos pilares do capitalismo consciente.
Muito legal, já vou passar direto para a Beta. Beta, vamos lá. Beta Ramos. Vamos lá, então. Eu adorei essa pergunta, né? Uma pergunta que já coloca a gente na fogueira. Por que eu estou aqui, né? De onde é que eu cheguei? Eu acho que eu estou aqui nesse momento hoje porque a minha trajetória e a minha caminhada fez com que a I&D Projetos Especiais, que é essa empresa que eu fundei há 3 anos, recebesse esse ano o selo Melhores Empresas para o Brasil da Humanizadas, com um rating AA, o que me fez absolutamente feliz, né? Uma empresa pequena e jovem, né? E trabalhando muito num escopo que é hardcore, né? Um escopo muito core, que é de projetos. Apesar de ter percebido aqui uma coincidência super, super gostosa de que somos todos comunicólogos, né? Eu também sou jornalista de graduação, mas acabei trilhando um caminho bem corp mesmo, assim, bem de gestão de negócios. Eu tenho um histórico muito grande de trabalho com o setor calçadista. Então, eu trabalhei mais de 15 anos no setor calçadista e sou de São Leopoldo, né? Então, Novo Hamburgo, que é aqui cidade vizinha, a capital nacional do calçado. Então, me desenvolvi muito lá, aprendi muito com esse setor, com os desafios e com os pontos positivos. E foi lá que eu aprendi a liderar. Foi lá que eu fui recebendo oportunidades, né? Na empresa onde eu trabalhava, que era a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Fui recebendo oportunidade e fui percebendo que eu precisava me qualificar, que eu precisava estudar, que eu precisava entender de pessoas, que eu precisava entender de relacionamento. Então, isso foi me levando assim a me desenvolver. Depois de lá, acabei criando a Oca Coworking, que é um negócio que eu tenho com a minha família, aqui em São Leopoldo. Eu fui sócia de uma escola livre, que é a WTF School. Acabei saindo da escola porque criei e andei. Então, eu digo que eu sou uma empreendedora serial. Mas a I&D hoje me realiza muito por poder, como tu bem disse, assim, trazer essas questões do etéreo e colocar na prática, trazer tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento, e eu acho que muito desse conhecimento de relacionamento mesmo, assim, de poder dizer, ninguém tem as respostas prontas, ninguém sabe exatamente o que fazer nesse mundo caótico, caórdico, a gente precisa se dar as mãos e unir conhecimento e celebrar essa inteligência coletiva, para que a gente caminhe junto e tente encontrar um caminho. Então, eu acho que foi mais ou menos esse o caminho que me trouxe até o nosso encontro de hoje, falando sobre liderança consciente. Legal. Vamos lá, juntos, então, desbravar um pouquinho desse assunto, que é um assunto, como a gente falou, né, tão importante, tão atual, né, mas tudo que é atual, eu acho que corre o risco de cair no modismo, corre o risco de ser feito para dizer que fizemos, né? Então, tipo assim, eu acho que a gente conseguir trazer um pouco de profundidade para a prática, né? Não só da liderança consciente, mas principalmente do capitalismo consciente, passa a ser um pouco da intenção de todos nós, né? Eu gosto de começar conceituando coisas, né? Talvez seja uma boa maneira, né? A gente está aqui falando de liderança consciente, de capitalismo consciente, somos a filial do Instituto Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul. E o que dá para dizer sobre isso? Eu começo sempre com... Eu estou me fazendo também, assim como a Luísa, fiquei hoje me provocando o dia inteiro, assim, né? Volta e meia a gente começa a pensar, hoje de noite a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Como é que vocês enxergam o conceito de liderança consciente, se é que dá para conceituar, né? Mas acho que sempre dá. E vamos começar por aí, depois eu quero fazer uma provocação quanto a isso, mas como é que vocês estão enxergando? Podemos começar agora pela Beta, então, Beta. Liderança consciente, o que é isso para ti? Como é que tu ajuda a gente a encontrar um conceito para esse termo? Eu brinco que eu criei um conceito de liderança, assim. Eu entendo liderança hoje como assumir a responsabilidade pela transformação. E talvez esse conceito aí que eu criei, inventei, ou combinei com muito dos meus conhecimentos, a gente possa emprestar para esse termo, né, liderança consciente, que antes da gente entrar no ar aqui, a gente falava, né, por que ainda precisa ter esse consciente no nome.
precisa ter esse consciente no nome porque a gente aprendeu a normalizar absurdos, né? A gente aprendeu que é ok discutir diversidade, inclusão em pleno século XXI, porque isso já deveria estar superado, isso não deveria mais ser pauta, mas precisa ser, porque isso é importante, porque é relevante, porque é emergente, porque é fundamental para que a gente evolua. Mas eu acho que trazendo um pouco disso, a liderança, ela precisa trazer essa responsabilidade, ela precisa mostrar para si e para os outros que todos nós somos protagonistas deste processo, né? E que não é protagonismo no sentido de se destacar em relação ao outro, mas é protagonismo no sentido de assumir realmente essa responsabilidade. Se a gente quer transformar, se a gente quer mudar, e se a gente quer construir empresas conscientes, negócios conscientes, e que o setor 2,5 deixe de ser um setor e vire a realidade, a gente precisa de uma liderança que abrace essa responsabilidade. Então, a gente não combinou, mas eu empresto esse conceito aí que eu criei para o liderança consciente, assumir a responsabilidade pela transformação. Legal. Eu até acho que a gente poderia aproveitar o termo e daqui a pouco é um assumir a responsabilidade pela transformação da consciência das pessoas, né? Uma liderança que tem a responsabilidade de transformar a consciência dos seus liderados, dos seus colegas, dos seus colaboradores. Então, uma provocação bem legal. Fala, Luísa. Eu queria complementar assim, o que a Beta trouxe, porque eu acredito muito que liderança é diferente de liderar, né? Eu acho que são duas palavras diferentes, são dois campos diferentes, assim, que a gente coloca muitas vezes a palavra liderança, né, com aquele estereótipo engravatado, homem branco, né, poder ali à frente de um time, ou uma mulher de salto, enfim. Quando, na verdade, para mim, a liderança, ou o ato de liderar, é esse ato de unir o coração e a mente. Então, a gente ter uma convicção muito clara e conseguir passar isso para um time, ou para essas pessoas que a gente está trazendo essa nossa convicção clara, e mais do que isso, manter a energia dessas pessoas, manter a energia ali disposta e imposta, não imposta, né, mas disposta, mas manter essa energia alta para que a gente consiga chegar nesse propósito comum ou nesse objetivo comum. Talvez eu tenha dado uma viajada aqui, mas para mim a liderança consciente é essa pessoa que consegue unir esses dois campos aqui e consegue manter a energia dessas pessoas para aquilo que a gente quer fazer, para esse projeto que a gente quer realizar, trazendo um pouquinho para as nossas realidades, né, Beta? Ou seja, para esse propósito maior dessa organização como um todo. Então, conseguir manter esse time todo alinhado e todo com a energia no mesmo campo para que a gente possa fazer essas entregas. Acho também que esse adjetivo consciente, ele incomoda, né? Mais cedo eu falava que eu mandei, enfim, esse convite para algumas pessoas e algumas delas me perguntaram, tá, mas o que é capitalismo consciente? Liderança consciente? Talk consciente, que tanto consciente que tem nessa divulgação, né? Por que a gente tem que ser tão consciente? E eu acho que justamente o incomodar, né, é o que faz a diferença, assim. Então, quando a gente mantém todo mundo nessa energia, nessa incomodação, nessa inquietação, a gente está liderando, a gente está praticando liderar, né? Então, a liderança é diferente do liderar, porque o liderar não precisa estar numa pessoa, num posto ou num cargo, numa atividade específica, né? Ele pode estar, às vezes, em um dos indivíduos, né, desse projeto ou desse propósito maior ou dessa organização que a gente está trabalhando, que pode guiar, né, e manter essa energia e essa convicção ali através da incomodação. Então, eu acho importante o consciente junto do liderança, porque eu acho que ele incomoda. Ele incomoda e ele funciona como um lembrete, né? Me parece que eu acho super incomodativo também, né? Tanto como sobrenome do capitalismo, quanto como sobrenome da liderança, ou como sobrenome de qualquer coisa, porque o que nos diz? Eu também gosto, como vocês, de brincar com as palavras, assim, né? Eu acho que, e os processos criativos, eu acho que eles passam muito por esse tipo de construção.
Mas se é necessário dar o sobrenome consciente, é sinal que existe um outro tipo, né? Então, tipo, que outro tipo de liderança é esse? Que outro tipo de capitalismo é esse? Né? Por onde é que ele trafega? Porque, às vezes, para a gente construir o positivo, é legal a gente ter noção de onde é que o negativo trafega, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso, assim? Tipo, como é que a gente caracterizaria a liderança não consciente ou o capitalismo não consciente, mas acho que focando na liderança, características que começam a mostrar, putz, talvez aqui esteja precisando olhar, melhorar, aprofundar alguns conceitos e algumas práticas. Vamos lá, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu tenho muito cuidado com dualidades, assim, porque eu acho que a gente precisa sempre encontrar esse caminho do meio. E que é muito fácil a gente enxergar aquilo que é totalmente oposto, né? E talvez a gente precise pegar emprestado, assim, partes dos dois lados para construir. Porque, de novo, assim, eu acho que sempre que a gente fala sobre capitalismo consciente ou sobre elevação da consciência, né? Quem não conhece, quem não estuda, quem não está por dentro do conceito, ou mesmo quem está chegando, né, nesse tema, nesse assunto pela primeira vez, enxerga isso como muito, eu brinco que é coisa de abraçador de árvore, né? Esses riponga que estão vindo aqui, que não querem ganhar dinheiro, que acham que a gente vive de luz. E eu acho que é exatamente o oposto, né? A gente está falando de capitalismo consciente, a gente está falando de setor 2,5, a gente está falando de gerar impacto e gerar receita. A gente sabe que gerar receita, que dinheiro é importante, a gente vive num capitalismo. Então, como é que a gente encontra esse meio do caminho? E eu acho que isso passa muito pela liderança e passa por um olhar de quem é líder, quem tem o espírito da liderança, para tomar emprestado da Luísa, assim, né, essa diferença entre a liderança e o liderar, precisa aprender a hackear por dentro, até que a gente consiga fazer com que as coisas sejam totalmente conscientes dentro de um negócio. E fazer isso passa por coisas do tipo, eu como líder consciente estou enxergando que a minha equipe aqui está precisando de ajuda. A minha equipe precisar de ajuda, eu tenho que entender que eu não posso colocar o que está faltando aqui em outra pessoa, em outra equipe, porque senão eu vou tirar o peso de um e eu vou colocar no outro. Eu só estou transferindo o problema. Então, quem é que pode ajudar a liderança a resolver? A empresa. A empresa precisa estar junto. Então, eu acho que tem, assim, pegando desses dois lados, a gente precisa ver isso. Tem alguém aqui que está pensando diferente, mas o que a gente tem que buscar daquilo que é tradicional? Tem alguém aqui que está olhando para questões comportamentais, o que a gente pode buscar do hard mesmo e que faz parte de encontrar esse caminho. Então, eu acho que é por aí. E eu gosto muito de transitar nesse caminho. Eu me acho uma pessoa absolutamente dual. Penso que não entre mal e bem, assim, né? Mas é dual entre, enfim, o hard e o soft, entre tudo. Eu tenho uma formação absolutamente horizontal. Então, eu acho que está nessa combinação, está nessa flexibilidade cognitiva, está no encontro, assim, no encontro das águas mesmo, o caminho que a gente precisa percorrer. Eu entendo que existe, Marcelo, ainda, né, e para a gente conseguir também trazer para o tangível, assim, o papel desse líder não consciente, se é que a gente vai criar, assim, né, um estereótipo, que é esse líder que ainda comunica, né, quando a gente fala pela violência, né, que é pela agressividade, né, então o líder consciente, ele é não violento, né, que é um pouco disso que a Beta traz, quando a gente consegue olhar para o outro ou se comunicar com esse time de uma forma mais não violenta, entendendo a dor do outro, entendendo o pedido do outro, né, sendo empático. Então, existe ainda esse líder agressivo, não violento, que de uma certa forma tem uma pressão, né? A gente falou muito sobre pressão nos últimos 2 anos por conta da pandemia, por conta de ansiedade, se sentir pressionado a ter mais informações ou a trabalhar, a ser produtivo dentro de casa e no trabalho, né? E que mundo que eu vivo. Então, existe sim empresas e líderes que atuam pela pressão, né? Que atuam nesse pacto pelo resultado, que nem ele sabe qual é, né? Eu brinco assim que é aquele hamster assim, correndo, não sabe para onde ele vai chegar. Existe sim, né, esse líder não consciente
que não compartilha conhecimento, né? Eu acho que uma das características da liderança consciente é essa liderança educadora, né? O Sicredi trabalha, pelo menos a cooperativa que a gente atua bastante, né? Próximo, Sicredi Pioneiro, eu vou emprestar esse termo deles. Eles trabalham muito com a liderança educadora, outras empresas chamam de liderança facilitadora, mas é esse líder que está ali para facilitar, para educar de uma certa forma, para trazer essa sabedoria ou dar luz à sabedoria que está no time deles, né? Então, existe sim ainda os líderes que não, né, que compartilham, que guardam conhecimento só para eles, que eles querem se sair bem, que é um pouco disso, né, assim, do poder pelo poder. Então, eu acho que é importante a gente trazer, às vezes, essas dualidades para a gente conseguir exemplificar de fato e as pessoas se darem conta de que existe uma forma diferente de ser feita, né? Eu acredito sempre nesse caminho do meio, né? Que a gente tem que sim equilibrar a beta entre o hard e o soft, mas, né, para que a gente possa, enfim, né, viver em equilíbrio de fato, mas acho que é importante a gente pontuar o que não funciona mais. E assim, não é a gente, né, dizendo Luísa, Beta, Eliane, Marcelo aqui, ou o próprio capitalismo consciente. Acho que é uma sociedade num todo, assim. Quando a gente olha para pesquisa sobre confiança, né, a gente não... Qual é a instituição hoje que a gente confia plenamente, né? É na imprensa, é no governo, é nas próprias empresas, né? Hoje a gente está num caminho de desconfiança total de tudo, a gente está numa era de desinformação, né? Se a gente for parar para olhar. Então, a gente precisa pontuar o que é certo e o que é errado, sabe? Para não ficar nessa zona cinza e daqui a pouco gerar interpretações que não são verdadeiras mesmo, né? Não são corretas. Sabe que eu estava ouvindo vocês falarem, né, e tentando chegar nessa dualidade, se nós temos a consciência do lado, o que nós temos no outro, né? E talvez seja o a qualquer custo, né? Então, tipo assim, o capitalismo a qualquer custo, ele nos leva para A gente estava fazendo um trabalho também com uma cooperativa, Sicredi, lá da Caminho das Águas, e a gente estava estruturando uma série de parâmetros e de iniciativas lá dentro, e lá, em determinado momento, isso brotou dos times que estavam fazendo a construção, né? Tipo, talvez o nosso grande vilão aqui dentro seja o a qualquer custo, né? Então, tipo assim, o grande vilão do movimento seja a qualquer custo. Fazer as coisas a qualquer custo é fazer as coisas deixando de considerar uma série de situações que podem ser de alguma forma nocivas para o planeta, para as pessoas, né? Para a comunidade, para o ecossistema, para o entorno como um todo. Né? Então, tipo, porque eu fiquei pensando, nossa, existe o líder inconsciente. Bom, tem um pedaço do líder que tem que ser inconsciente, tem que ser intuitivo, tem que ser, né? Tem que trabalhar com os dois hemisférios e tudo mais. Não é esse o antônimo que eu estou procurando, não é aí que está a dualidade, mas talvez a dualidade seja isso. Me parece que tanto o capitalismo consciente cascateando para a liderança consciente, eles levam em consideração o quanto custa para fazer as coisas, né? O impacto que isso gera, o legado que isso deixa. Então, tipo, a gente passando a combater esse a qualquer custo, talvez a gente comece a dar alguns passinhos na direção do sobrenome consciente, seja lá onde ele for colocado. Mas, Opa! Vamos lá. Todo mundo quer Nos empolgamos! Eu só queria complementar, porque eu acho que isso que tu trouxe é muito bacana, e eu acho que isso sobressai, assim, a dimensão liderança, porque eu acho que isso que tu traz é a diferença entre o a qualquer custo e o propósito, né? É um propósito de impacto, é um propósito maior do que o negócio, né? E aí, eu acho que não tem como a liderança e o propósito, a gestão, ela tá muito emaranhada, né? Faz parte da cultura. A gente vai liderar de acordo com a cultura e a liderança vai trabalhar, vai mexer, vai influenciar a cultura da empresa, vai ser assim, né? E eu acho que é isso, a gente está vendo, a gente precisa que os líderes enxerguem, os líderes conscientes, ou os líderes com esse olhar para a consciência enxerguem que esse a qualquer custo não funciona mais,
não só, né, na forma de liderar, mas na forma de fazer negócios. A gente precisa liderar para o mundo, a gente precisa liderar e fazer negócios para que a gente tenha um planeta amanhã, porque a gente não tem planeta B, né? A gente precisa conseguir manter isso que a gente tem aqui, a sociedade que a gente tem, manter e melhorar, né? Então, só queria fazer essa complementação, assim, porque eu acho que tem essa questão do propósito maior, assim, que pega nessa visão aí do todo. Fala, Não, eu Luísa. ia complementar que a qualidade do liderar influencia diretamente na qualidade de vida, seja a qualidade de vida desse negócio, seja a qualidade de vida desse planeta, seja a qualidade de vida desse projeto, né? Então, a forma que a gente faz influencia totalmente. E a nossa forma de fazer projetos, né, dentro do arquipélago, ela bebe muito disso, assim, desse conceito. O meu sócio, felizmente, sempre repete uma frase, e eu gosto muito dela, vou repetir para vocês, que é: uma fábrica não faz só sapatos, faz também sapateiros. Então, tudo que a gente projeta, nos projeta de volta. Tudo que a gente cria, nos cria de volta. Tem até um seriado, enfim, uma série no Netflix que conta a história de várias coisas que foram desenvolvidas, né, que fala sobre design, e uma delas que me chama super atenção é um pedido de desculpas do desenvolvedor, do designer, enfim, não sei bem qual é o cargo dele, que desenvolveu o feed infinito do Instagram, do Facebook, onde a gente vai rolando para baixo e nunca acaba a informação. Então, ele não gerou só um feed infinito, ele gerou pessoas ansiosas, né? Então, a qualidade do liderar, né, dessa liderança, do como a gente olha o que a gente desenvolve, influencia diretamente na nossa qualidade de vida, né? Então, o líder não consciente é aquele que não tem a consciência de que a forma com que o processo de liderar, né, o processo de fazer as coisas, vai influenciar no todo, assim. Então, esse olhar sistêmico, né, esse olhar para todos esses sistemas que estão envolvidos, não só no objetivo final de algo, ou dessa organização, ou daquela entrega que vai se fazer, ela é também consciência, né? Ela é a consciência. Sim, é muito engraçado tu trouxe essa frase me lembrou uma frase que a gente usa direto também, tipo, a gente sempre diz isso para os clientes: a empresa muda, o mundo muda, né? Mas não é o mundo, o planeta, é o teu mundo ali, o teu entorno, a tua comunidade, as pessoas que trabalham contigo. Toda vez que tu provoca qualquer tipo de mudança, vai ter essa mudança sistêmica desencadeada. Então, a gente tem que pensar nos movimentos de ação e reação, né? O tipo de movimento que eu fizer, ele vai influenciar. Me parece que aí tem muito a ver isso que tu traz do liderar, né? Porque quando começou a falar isso, eu pensei numa coisa muito legal. Tipo, no princípio era o verbo, né? O verbo é mais importante que o substantivo. O liderar é mais importante que ser líder, ser o líder, né? Ou a liderança. Porque todo mundo vai ser líder em algum momento da sua vida, né? Do seu dia. Amanhã, todo mundo que está nos vendo aqui, em algum momento vai liderar alguma coisa. Perfeito? Então, a minha provocação é: por onde é que a gente começa? Né? Então, tipo assim, visivelmente não começa pela liderança, começa pelo liderar. Né? Mas quando a gente diz começa pelo liderar, a gente amplia o sentido, porque significa que aquelas pessoas que não estão ocupando necessariamente o cargo de liderança, elas de alguma forma têm que estar preparadas também, ou com esta consciência de não fazer as coisas a qualquer custo, tentando aí conectar os pontos, né? Por onde começa? Nas experiências de vocês, nos projetos que vocês têm tocado, tipo, onde é que vocês sentem que é mais fácil começar algum tipo de virada de chave ou de mudança na empresa que causa essa mudança no mundo que a cerca, assim, por parte de quem lidera de alguma forma? Começa aí, Lu. Não estou perguntando as fáceis, eu tô consciente. Aquele momento de silêncio, assim, para fazer o download, né? Mas eu entendo que acho que começa por essa consciência do processo, assim, né? Do como vamos fazer as coisas, mais do que o que vamos fazer, né? Então, é ter uma metodologia, é ter não necessariamente um passo a passo linear, né? Mas assim, uma visão do que está vivo ali, o que já está sendo mostrado e que a gente vai levando para frente. Então, eu acredito que
o começo é pelo começo, pelo processo mesmo, né? Não pelo que nós vamos fazer lá na frente. Então, essa consciência faz com que a gente comece a liderar e a transformar de dentro para fora. Né? Essa Luísa, deixa eu fazer um gancho, porque tu falou uma coisa que também conecta muito, assim, a Beta há pouco falou, né, sobre começar pelo propósito, o propósito ser maior que muita coisa, e o propósito, todo mundo, a gente prega bastante, que todo mundo leia lá o Simon Sinek, né, o Começa pelo Porquê e tudo mais. O propósito, ele é esse porquê, né, ele é essa descoberta de um porquê, de algo maior e tal. Agora, tipo, esses dias eu escrevi sobre isso até, tipo, quando muda o porquê, se não mudar o como, complica, né? Então, tipo, isso que tu acabou de falar, né? Tem que mudar o processo, tem que mudar o comportamento, né? Se a gente encontra o nosso porquê, naturalmente o nosso porquê vai modificar como a gente faz as coisas. E talvez essa consciência seja estruturar muito claramente como eu faço as coisas, né? Não sei, Beta, se estamos falando bobagem ou se tu concorda conosco aí. Vamos lá. Não, eu concordo, sim. Eu acho que eu só não tenho isso tão estruturado, assim. Eu acabei, como eu falei, assim, eu fui recebendo o cargo e fui aprendendo a liderar. Então, foi um movimento oposto, assim. Então, eu fiz muita coisa na intuição, muita coisa errada, né, que eu aprendi, e muita coisa certa. E eu acho, assim, que a grande lição que eu levo, de novo pegando emprestado essa questão do líder educador, é que um líder precisa desenvolver novos líderes. Eu acho que aí conecta com a tua pergunta, né, Marcelo? Então, como é que, para mim, é a melhor forma de fazer isso? Com base na verdade. Para mim, essa é a melhor forma, o primeiro passo. É assim, a gente precisa ser sempre... Não é ser transparente, é ser verdadeiro. Eu não sei, eu também tenho medo. Quem vai? Se tu vai, eu vou junto. Que risco a gente tem? Quanto vai custar? Eu acho que com base na verdade, as pessoas começam a ganhar confiança. E eu acho que depois é começar esse processo de empoderamento. E eu sei que muita gente critica e diz que a gente não empodera ninguém, a gente só se auto-empodera. Eu discordo, eu acho que a gente empodera outras pessoas, sim. A gente empodera dando a mão, a gente empodera dando segurança, a gente empodera incentivando. Então, eu acho que é um pouco isso. E como a gente trabalha com projetos, isso é muito fácil de fazer com projetos, né? Então, assim, dentro de um projeto, eu vou colocar um líder para uma célula, eu vou colocar um líder para esse projeto. E eu vou fazendo essas transições, e eu vou dando autonomia, e a pessoa vai ganhando responsabilidade, vai se sentindo mais autônoma, vai se sentindo mais segura. E aí eu acho que no final das contas o que acontece é que a gente liderou pelo exemplo, né? A gente foi ensinando exatamente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. Tomara que todo mundo tenha assim essas noções de liderança consciente, né? Mas eu acho que passa muito por aí. Eu acho que eu concordo absolutamente contigo de que a gente precisa juntar um exército, né? De conscientes, e aí a gente faz isso empoderando outras pessoas e formando novos líderes, formando, né, desenvolvendo. Mas eu acho que até dentro dessa, por onde começar, né, acho que tem que ler, entender, compreender sobre propósito, tem que se preparar para transformar um propósito em comportamentos que o materializem de alguma forma, que ajudem a entrega desse propósito, que ajudem as pessoas a entender o seu papel de liderança ou o seu papel de liderar, a partir do propósito, indo para esse como, né? Eu estou lendo um livro agora, para variar, esqueci o autor, eu sou péssimo com isso, mas tipo, é How, o nome é How, como? E tem uma defesa muito legal, tipo assim, que o como ele vai ser o grande diferencial competitivo do século, ele já está sendo, é o que a gente está vendo aí. Tudo isso que a gente está vendo, que a gente está falando sobre, é as empresas começando a compreender que o que elas fazem é facilmente copiável, né? Que o porquê nos dá uma posição de valor, mas que é como tu traduz a posição de valor que vai efetivamente te diferenciar, porque aí sim, comportamentos eles não precisam ser iguais, eles são mais difíceis, vamos dizer assim, de ser imitados, num contexto que é um contexto hipertransparente, hoje em dia não é mais transparente, é hipertransparente, todo mundo sabe tudo de todo mundo, né? E ultra hiper conectado, todo mundo consegue informações com muita rapidez, ou desinformações, que nem a Luísa disse. Eliane, eu vou te convidar para a gente
começar a olhar para as perguntinhas ali que a gente tem no pessoal que está nos assistindo no YouTube ou aqui mesmo no Zoom. E se tu tiver perguntas aí para a gente já pode também encaminhar para as respostas aqui, ou para tentar as respostas, pelo menos. Beleza, beleza. Olha só, eu estava olhando aqui no YouTube, tá? Tem acho que é Sudanês BP. É possível alguém ter liderança e não saber liderar? O que vocês acham? Quem quer pegar essa? Super possível, porque eu acho que nas organizações, no geral, né, podemos falar, não vamos entrar em política aqui, esse ano não pode falar de política, né? Ou pode, né, falar bastante. Nós temos pessoas em cargos de liderança que não necessariamente sabem liderar, né? Então, se a gente olha para a liderança como um cargo, que foi a crítica que eu iniciei aqui, né, o nosso bate-papo, né, que talvez não tivesse que chamar liderança consciente, então, e sim liderar consciente, né, se eu fosse reescrever o capítulo do livro, eu colocaria ali, olha, eu me achando aqui, né, vou reescrever o capitalismo consciente, mas eu colocaria o liderar consciente, porque eu acho que se a gente olha do ponto de vista de um cargo, às vezes ele está só ali pelo poder, pelo espaço dele, né? A gente vê isso às vezes, não propositalmente, mas às vezes assim, em questões de empresas familiares, né? Que às vezes uma pessoa ganha algo, né? Herda algo, ou está ali porque foi colocado ali, e não necessariamente consegue liderar, né? Então, acho que nem sempre, minha opinião, gente, o que vocês acham? Eu concordo contigo, inclusive eu acho que a gente enxerga líderes, a gente enxerga lideranças que não têm cargo dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, né? Pessoas que têm muito mais influência, que têm confiança, que as pessoas, né, recorrem a ela e que às vezes não tem o cargo, mas ela lidera, ela faz esse movimento que eu gosto de chamar de hackear por dentro. Eu acho assim, o saber liderar é um território perigoso, né? Porque, tipo, o que é saber liderar, né? Se eu pertenço a uma organização absolutamente violenta, quando eu falo uma organização absolutamente violenta, eu não estou falando de uma empresa, estou falando, por exemplo, do tráfico na favela, da máfia italiana. O que é o liderar, saber liderar lá? O que é o saber liderar atual, moderno, de hoje, das empresas humanizadas e tal. Então, tipo assim, a questão é a adequação da liderança ao mundo que a gente está vivendo. Hoje não cabe mais alguns comportamentos de liderança por conta de tudo que a gente vem falando até aqui, né? E cargos de liderança vão existir em todo momento, em todo lugar, em todo tipo de organização, onde 3, 4 seres humanos se organizarem para tentar fazer alguma coisa, vai ter o cargo de liderança e vai ter o ato de liderar também, né? Então, tipo, o que é esse saber liderar? Eu acho que a questão é quais os comportamentos que você adota ao liderar, né? E tipo assim, eles estão adequados ao seu mundo, à sua comunidade, ao seu sistema, ao planeta, o que eles estão deixando para trás, né? Tem essas questões aí que são, eu acho que é o que pauta esse tipo de coisa. E, Marcelo, eu queria te complementar, que eu acho que não é nem um cargo, né? Mas é uma posição ou um momento de liderar, assim. Tem um exemplo muito legal da biomimética, assim, quando a gente olha para a natureza e traz para as organizações, que é o voo dos patos, né? Quando eles vão fazer o voo ali dos patos, a Beta deve ter visto isso também, né? Na Schumacher, ela é minha conterrânea de Schumacher. Os patos, eles vão trocando a liderança, eles formam um V, porque é mais aerodinâmico. Eles têm um pato na frente que vai seguindo o caminho. A partir do momento que esse pato cansa, ele vai para trás e outro lidera. E assim eles vão trocando essa liderança. Então vão tendo esses diferentes momentos de liderar. Assim. Então não necessariamente é só num cargo que a gente exerce a liderança, né? Acho que dentro das organizações. E pode ser circunstancial. Isso que eu queria trazer, né? Essa palavra que estava me fugindo. Assim. Perfeito. Muito bom. Muito bom, gente. Olha só, aqui eu estava olhando no YouTube também, o Rafael Holanda está fazendo várias observações aqui, não são perguntas, mas ele comenta aqui, liderança educadora, acredita no propósito maior, na prática da cultura consciente, inspira e orienta os stakeholders, é bem isso, né? Então, eu agradeço aí também as contribuições dele. E aqui, ó, dá para mensurar o liderar consciente? Que indicadores poderiam ser esses?
Muito legal. Quem quer responder? Legal. Pergunta de milhões. Essa pergunta é muito legal, mas eu acho ela muito importante, porque sabe o que eu vejo? Eu vejo que assim, quando a gente precisa, de alguma forma, praticar alguma mudança, né? Eu sempre falo muito dessa questão do comportamento. As mudanças de comportamento não é tão simples para as pessoas. A gente está aqui falando de liderar consciente, né? Aí daqui a pouco eu estou sentado na minha cadeira, estou com um projeto na minha mão, sei lá, dentro da minha empresa, dizendo, será que eu estou fazendo liderança consciente? Putz, eu tenho que estar conectado com o propósito da empresa, eu tenho que estar conectado com os comportamentos pretendidos, eu tenho que estar conectado com outros líderes, outros colegas, tem um monte de coisa envolvida no processo, né? Então, tipo, os indicadores, eles são uma belíssima, talvez seja uma maneira até de começar, né? Porque se a gente constrói indicadores conectados com o propósito, conectados com o capitalismo consciente, conectados com o que a gente considera uma liderança consciente, talvez seja mais fácil. A gente vem de uma escola onde, infelizmente, a gente aprendeu a ser medido, né? Infelizmente, eu digo, porque eu acho que isso gera um monte de comportamentos que dificultam essa absorção da transformação e da mudança. Mas, quando a gente olha para indicadores, se a gente mudar indicadores, a gente muda a maneira de ser medido. Será que não é por aí, meninas, que passa o começo dessa virada aí? Tu fala, Marcelo, nos indicadores gerais, né? Algo mais sistêmico. Então, medir a liderança consciente pelo todo da organização, né? Como a empresa não a liderança, não medir a liderança especificamente. Isso. Não, como a empresa passa a se medir, o que a empresa passa a considerar indicador de sucesso? É óbvio que o resultado vai estar lá, mas que outras tantas coisas podem fazer parte desse conjunto de indicadores, né? Um projeto de repensar indicadores de sucesso à luz do capitalismo consciente, à luz de uma liderança mais consciente, pode ser um baita projeto de envolvimento e engajamento de time, por exemplo, né? O que tu acha, Beta? Eu acho que tem... Eu concordo que a gente precisa mensurar de alguma forma, né? Porque é como a gente aprende a enxergar e é como a gente busca melhorar. Então, a gente precisa ter, de alguma forma, alguma curva aí, né? Para que a gente consiga se espelhar, consiga olhar. Mas eu ainda não consigo entender exatamente onde é que esses indicadores estão, confesso. Até tem uma pergunta aqui no chat, que pergunta quais são as práticas, os princípios que levaram a Yandé a receber a premiação, né? E a pesquisa da Humanizadas, que tem, né, super parceira do capitalismo consciente, ela traz alguns indicadores ali, né? E ela categoriza a empresa, assim, eu estou acima do benchmark da minha categoria nisso. Mas tudo isso ainda é meio etéreo para mim, sabe? Porque no final das contas, com quem a gente está falando, em que momento essa pessoa respondeu, a pesquisa foi bem... Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso, eu sou muito da intuição, do fazer, então eu acho que precisa ser no dia a dia, a gente precisa entender no dia a dia, a gente está tendo resultado, tá? O pessoal está feliz, tá? O pessoal está entendendo o que precisa fazer, tá sendo produtivo, tá rendendo, tá fazendo as coisas com clareza, tem segurança psicológica aqui, quem errou consegue dizer, consegue se abrir, dizer, gente, errei, ou consegue pedir ajuda. Então, eu acho que está um pouco nessas coisas que eu ainda não consigo medir, Marcelo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Eu concordo que precisa, mas eu não sei, eu acho que tem, assim, a pesquisa Humanizadas ajuda, Sistema B, eu acho que todo o assessment, a ferramenta de assessment, ajuda as empresas a evoluírem, independente da certificação ou não, né? Então, essas certificações nos ajudam um pouco nesses indicadores, mas eles ainda não são muito claros para mim. Eu concordo plenamente contigo. Talvez haja um espaço para trabalhar realmente as construções, de novo, vou falar de como, mas as construções do como medir, né? Tipo, o que queremos para o indicador? Poxa, eu tenho que ter um indicador que diz o bem que eu estou deixando nos meus stakeholders, né? Como medir? Pô, deve ter maneiras de a gente fazer essa construção, deve ter gente que já está fazendo. A felicidade dos meus colaboradores, né? Qual é o próximo step da pesquisa de clima, né? Como é que a gente evolui ela para um lugar mais conectado com isso? Acho que tem um monte de desafios muito interessantes e eu acho que é um lugar
não é inexplorado, mas é um lugar onde tem muito a explorar ainda, digamos assim, né? Bem bacana. Mas eu entendo também que acho que cada empresa, dentro da sua realidade, consegue montar esse mix que faça sentido para o que está vivo ali dentro, né? Não sei se a certificação do Sistema B ajuda muito, porque ajuda também a padronizar várias coisas, né? Ela é quase um programa de qualidade, assim, né? Que coloca... mas eu acho que cada empresa monta o seu. O que não dá para ficar nos indicadores antigos, né? Na nota, no se bateu isso, se bateu aquilo, e sim conseguir trazer esses números, né? O número, mas um pouco para a subjetividade, né? O questionar os números. Ok, vamos olhar para os números, mas vamos questionar o que fez chegar nisso, né? A gente também fez a pesquisa da Humanizadas Beta, e foi uma experiência muito legal, porque a gente utilizou ela para nos ajudar a modelar o negócio. Então, a partir dos resultados que vieram, né, a gente também foi premiado, a gente foi BBB, né, BBB, os Big Brothers, mas a gente também foi premiado no evento em março, mas mais do que a premiação, assim, ela foi muito legal para a gente se questionar sobre o que aparecia ali, né? Então, por exemplo, questões de diversidade ficaram muito fortes, com uma baixa nota, né, no rating, assim. Então, aquilo, nossa, me acendeu uma questão, assim, né, como é que eu trabalho mais isso, né, como é que eu trabalho não só questões de diversidade de raça, gênero, né, mas questões de diferentes ideias também. Então, foi muito legal, que eu acho que essas pesquisas, elas não só mostram o caminho que a gente está indo, mas o que a gente pode fazer com aquelas respostas que aparecem. Exatamente, sabe? Exatamente. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Como é que a gente usa elas para fazer o como, né? Agora tomando emprestado aí o termo do Marcelo, mas eu acho que é isso, porque o sistema B é bem isso que tu falou, assim, é um assessment super extenso, é quase que um controle de qualidade, mas o que ela pode nos acender aqui, né? De insights, enfim, dar luz a algumas coisas que a gente precisa olhar, né? Eu acho que é por aí. Mas, enfim, eu ainda acho que os nossos indicadores são mais quali do que quanti nesse momento. Então, o meu melhor indicador é o meu cliente não só me agradecer, mas me indicar para outro. Esse, para mim, é o meu principal indicador, assim, sabe? Nosso relacionamento tá bom, a entrega foi boa, deu resultado, então ele vai me indicar. Então, esse, para mim, é meu maior, nesse momento, é o meu maior indicador. Mas até isso a gente olha... Né? A gente olha muito também recompra para a gente, é um indicador muito importante assim dentro, né? Que é um pouco disso, não só passar para frente, mas querer voltar para ter outra experiência junto, sabe? Então a recompra para a gente é um super indicador. Assim. A gente também tem bem forte isso, a gente tem um modelo de negócio, a gente tem modelo de negócio por projeto, mas a gente tem modelo de negócio por assinatura. Então, renovar a assinatura do nosso laboratório é importantíssimo, assim, então, tipo, é um baita do indicativo. É isso, acho que a gente tem que encontrar esses meios, assim, de dizer também, de entender como é que a gente está indo no caminho e se a gente está deixando uma história bonita para trás, né? E uma provocação aqui, eu vou fazer só mais uma pergunta que eu acho que talvez seja muito pertinente, né? A gente, esse ato de liderar, esse momento de liderar, né, na verdade, ele vem muito de fora, né? E o quanto é importante a gente olhar para dentro também, né? Porque às vezes as respostas de tudo e todo esse comportamento que tem dentro da empresa é muito do nosso comportamento, da pessoa que lidera, né? O que vocês pensam e tem vários livros, né? Um deles é As Empresas que Curam, que também tem a questão de curar o líder, né? Isso acontece tudo junto, misturado, né? A gente tem que ajudar os nossos stakeholders a também se elevarem a consciência, mas, ao mesmo tempo, olhar para a gente, né, e ver o que a gente também pode crescer e mudar, e fazer essas competências, né, aflorarem para ajudar esse mundo que a gente quer ver nascer, né? Eliane, que bom que tu não deixou acabar sem a gente falar disso, né? Porque, tipo, eu acho que a mudança das figuras de liderança, o seu autoconhecimento e o seu depara é chave no processo. Quero muito ouvir aí a Luísa e a Beta sobre isso, assim. Passaram por isso, meninas? Vocês conseguem enxergar, tipo, a evolução de vocês à luz de tudo que vocês vivenciaram? Com certeza. A primeira coisa que eu fiz quando fui promovida a um cargo de liderança foi entrar na terapia. Primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro, porque lidar com pessoas é muito difícil, assim, é muito difícil
Não porque pessoas sejam difíceis, mas porque pessoas são diferentes, né? E a gente precisa lidar com essas sutilezas. Então, acho super relevante essa pergunta, acho que sim. Eu acho que muito do que a gente falou aqui dá para trazer para esse olhar para dentro, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos gatilhos, a gente precisa entender o que a gente imprime, né? Para o mundo, para o outro, e a gente precisa se qualificar, né? A gente precisa estudar. E aí, trazendo o Satish Kumar, né? Já que somos Shumi aqui, é cabeça, coração e mãos. Então, é unir aquilo que a gente conhece com aquilo que a gente sente e colocar isso para jogo, né? E aprender com esse jogo, é cabeça, coração e mãos. Então, não é só o fazer, é aprender com aquilo que a gente faz. Então, é super relevante, é super importante. Eu recomendo terapia para todo mundo que um dia quiser liderar, porque eu acho o primeiro passo. A gente pode até, não precisa nem botar esse que um dia quiser liderar, né? Eu recomendo terapia para todo mundo. Para todo mundo. Terapia e interpretação verdade. de texto, né, gente? É o que muda o futuro, assim. Mas autoconhecimento, acho que é essencial também. Eu sou filha de uma psicóloga, ela estava aí me assistindo, vi que ela saiu agora. Depois eu puxar a orelha dela. Eu também, Luísa, eu também. Sou filha, então, assim, sempre pratiquei muito escutar a mim mesma, né? O que eu tô vivendo em cada uma das situações e o que aquela minha ação despertou em mim mesma, no outro. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. E eu busco muito, assim, né? A minha própria ida para o Schumacher College em 2019 foi porque eu estava empreendendo, né? Eu fui empreender porque eu entendi que eu precisava fazer um negócio onde eu me encaixava, onde eu queria desenvolver uma cultura que fizesse sentido, e depois de um tempo, ali em 2019, eu pensei, gente, mas eu estou fazendo tudo isso, não está fazendo sentido, né? Então, o Schumacher foi para mim também uma imersão para que eu pudesse olhar para mim mesma, assim, né? Daí fui lá, busquei a natureza, fiquei no meio das árvores, né? A gente fez toda a parte riponga, mas muito, muito tangível, assim, né? Eu acho que eles trazem muito para a realidade da nova economia, assim. Então, o autoconhecimento é essencial e eu fico muito feliz. A gente tem um cliente que tem uma área de psicologia organizacional muito forte, assim, e é muito engraçado porque eles são da área de telecomunicação, 80% dos funcionários são homens, e a área de psicologia organizacional é super forte, né? Então, porque tem esse paradoxo, assim, né, de que o homem não busca tanto quanto as mulheres buscam, né? São mais sensíveis para o autoconhecimento, assim. Então, eu acho que também é um despertar das organizações poder promover isso, né? Poder promover esses espaços de conversa, essas mesas redondas. Agora a gente vai promover junto com eles um espaço para falar sobre parentalidade, sobre cuidadores, né? Que despertou ali do Dia das Mães. Então, a gente vai fazer uma ação que vai do Dia das Mães ao Dia dos Pais. Então, eu acho que é super importante o líder e o que está liderando, né? O liderar ali, que a gente brincou, poder olhar para si mesmo antes de passar para os outros, né? Porque, enfim, a gente tem muitos conflitos internos que precisam ser trabalhados, né, gente? E a consciência é isso, o resultado do autoconhecimento é a consciência, é trazer para a consciência tudo aquilo que a gente inconscientemente faria e daqui a pouco geraria até algum tipo de prejuízo ou prejudicaria o outro, né? Então, tipo, conseguir estabelecer quem eu era, o que eu quero me tornar e fazer essa travessia sem desconsiderar o depara. Eu sempre digo isso, quando vai fazer um depara, nunca desconsidere o D, né? Porque o D é algum lugar, ele é importante, ele vai também te ajudar a fazer essa travessia. Mas eu acho que um pouco do que você estava falando, Luísa, eu gosto muito desse conceito. Para mim, tem muito de consciência, tanto na liderança, no liderar, quanto nas empresas, quando elas começam a entender que a empresa pode construir ambientes para ensinar mais as pessoas sobre ela mesma, sobre elas mesmas, sobre o que é trabalhar vulnerabilidade, ali, né? sobre vulnerabilidade, sobre segurança psicológica. Então, quando a empresa começa a entender que todo o ambiente que ela constrói importa, eu acho que a gente começa a se dirigir para um outro lugar. A gente já estourou um pouquinho, né? Eu sei que a gente já estourou, mas você falou de vulnerabilidade agora, e aí eu acho que só para arrematar essa questão, né? A Brené Brown fala... Deixa eu te pedir, Beata, desculpa te interromper, deixa eu te pedir que tu já pegue a palavra
e a gente estourou o tempo, mas vamos fazer nossas considerações finais, naturalmente. Então, que tu já pega a palavra, fale o que tu ia falar da vulnerabilidade e já faz as tuas considerações finais, por favor. Tá bom. Então, mas para fechar com essa pergunta da Eli, que fala sobre, né, esse olhar para dentro, a Brené Brown, que fala de vulnerabilidade brilhantemente, ela diz que a transformação deve começar o mais local possível. E o mais local possível somos nós mesmos, então a transformação precisa começar na gente. Acho que eu não preciso me despedir melhor do que com Brené Brown, acho que já está feito, mas eu quero agradecer demais essa conversa, ter conhecido vocês, eu acho que essa é a grande riqueza desses encontros. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo que eu aprendi hoje aqui com vocês, Luiz e Marcelo, e por todo mundo que está assistindo. É isso. Bacana. Valeu. Eu também tô super feliz, né, de poder ter participado desse bate-papo, assim, fico curiosa sempre com quem está participando e assistindo, né, quais são as inquietações, o que estava passando na cabeça de cada um, assim, então também fico super à disposição para a gente se conectar mais, né, e poder trocar mais ideias. Eu adoro participar de bate-papos, assim, adoro. Eu morro de vergonha e de nervosismo de apresentar coisas, sabe, de ir lá e palestrar, mas participar de bate-papo é tão legal, sabe? Eu acho que é uma troca muito mais rica, porque a gente vai construindo em cima da ideia do outro. E aí, já que a Beta citou o Satish, eu trouxe aqui um post-it que eu anotei para passar para vocês, que é uma frase do Satish que eu ouvi uma vez em uma das conversas dele, que eu gosto muito, assim, né? Que um líder, ele trabalha a partir de compaixão, não violência, humildade, amor e sabedoria. Então, se eu fosse descrever o que é um líder consciente, né, o que é liderar pela consciência, seria a partir dessas 5 palavras. Muito legal, muito legal. Eu só vou agradecer muito essa oportunidade. Eu tenho um negócio que eu adoro esse tipo de encontro também, porque tipo, a gente não se conhecia, a gente chegou aqui, a gente estabeleceu uma linha de conversa e ela já nos trouxe tanta coisa legal, tanta ebulição de ideias aí. Então, tipo, só agradecer o Instituto Capitalismo Consciente, a filial do Rio Grande do Sul. Um prazer estar trabalhando por essa causa de alguma forma, né? Nem que seja aí investindo nosso tempo, um pouco do nosso conhecimento. E agradecer demais a vocês, meninos, foi um prazer conhecer vocês também, não as conhecia, né? E passar a bola para a Eliane encerrar aí muito melhor do que eu faria. Então, um beijo aí para todos, para todas. Ai, muito legal, gente. Assim, tô emocionada de ver, né, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem empresas assim que praticam, que tem práticas conscientes acontecendo, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né? E eu acho que o nosso instituto assim é para isso, né? Para dar visibilidade a essas práticas do dia a dia, né? Que às vezes as empresas elas nem reconhecem que são práticas conscientes, mas são, né? E a liderança consciente é um desses pilares, né? Então, se a gente for olhar o capitalismo consciente, tem uma filosofia assim, é teoria? Mas ele tem os norteadores, e esses norteadores são os 4 pilares do capitalismo consciente. E isso, nós também temos a metodologia para colocar isso em prática. Então, vocês que estão nos assistindo, que nunca viram, gostaram da ideia, né, se aproximem um pouco mais do Instituto aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o Instagram, que é cc_rs Rio Grande do Sul. Tá? Então, manda mensagem ali para nós, se aproxime mais, para que a gente possa aí acompanhar esse processo junto com vocês, porque o processo do capitalismo consciente, gente, é uma jornada, e isso é para toda a vida, né? Então, a gente quer estar mais presente, né, e fortalecer esse ecossistema aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente tem uma potência enorme aqui para se destacar dentro dessa filosofia, né? Que é uma filosofia do bem, uma filosofia que vai atender a todos, né? E a gente não quer deixar ninguém de fora. Então, conto contigo aqui e fico à disposição também aqui como liderança do Rio Grande do Sul, juntamente com o Solon Stal, tá bom? Gente, foi um prazerzão. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.